Boa noite, amigo telenauta. Hoje, uma sexta-feira, 13 de maio de 2016. Estamos aqui mais uma vez, aqui na TV Diário do Sertão, na nossa querida e amada Cajazeiras, para mais um programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de esperança, de paz e de conforto. Hoje a nossa mensagem reflexiva tem como tema poderes ocultos, do nosso autoria do nosso irmão, o Espírito Emmanuel, e psicografia do nosso querido Chico Xavier. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixassem tocar ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constitui pelos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda que o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da sua própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós, a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. O editorial dessa semana tem como tema no burilamento íntimo. Como não, para mim no caso não é uma palavra familiar, eu fui pesquisar, o que quer dizer o burilamento. É aperfeiçoamento, retocar, apurar. Então, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar, fazendo assim. Foi dito por Jesus, está registrado na Bíblia, em Mateus, capítulo 24, versículo 46. Suspiramos por burilamento pessoal, entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer a disciplina que lhe antecede a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito, de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem, sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar
incondicionalmente quaisquer ofensas, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo o que tome a feição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejada por nós. Mensagem de esperança em seu momento musical, apresenta a melodia Acreditar com o grupo AME. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar. Vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver
TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. Voltamos com mais um bloco do programa Mensagem de Esperança. Agora vamos ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 142 e 143 e o tema é sobre a alma. A questão 142, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade superior. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? E Kardec tem como resposta: o espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam ainda, aí tomam o efeito pela causa. Na questão 143, Kardec indaga novamente. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? E os espíritos respondem: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alardes de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo. Sobretudo, quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza, recorrem então a figuras, a comparações, que tomais como realidade. Amiga Lanalta, agora vamos ao módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. Paralisia do sono. Uma pessoa está dormindo e, quando desperta, não consegue se mexer. E, para piorar, começa a ver vultos, inclusive sobre si, impedindo-lhe de se levantar. Essa situação, que mais parece uma cena de filme de terror, é realidade na vida de muita gente mundo afora. É a chamada paralisia do sono, que foi tema do programa Fantástico da Rede Globo, de 24 de abril do corrente ano. A reportagem mostrou o drama de quem vivenciou ou vivencia com certa frequência esse tipo de situação, sem ter a razão do problema revelada por exames como tomografias computadorizadas. O Fantástico ouviu especialista, dentre os quais o neurologista Luciano Ribeiro, que preside a Associação Brasileira do Sono. Ele explicou que o fenômeno é causado por um mecanismo chamado atonia muscular, ativado durante o sono, o qual garante, por exemplo, que quem dorme não saia correndo pelo quarto quando sonha que está correndo. A paralisia do sono seria o não desligamento desse mecanismo por um breve espaço de tempo. Contudo, a declaração do cineasta Rodney Ascher, que em 2015 lançou o documentário The Nightmare, ou Pesadelo, inspirado na sua própria experiência com a paralisia do sono, chamou a atenção para a semelhança das narrativas de quem já viveu isso
em várias partes do mundo, como as visões dos vultos ou monstros, presente nos relatos a que teve acesso. No seu documentário, ele levanta a questão de que pode haver um componente espiritual nesse fenômeno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, dos 40% da população que dizem dormir mal, cerca de 8% já tiveram a paralisia do sono. Conforme esclarece o Espiritismo, o repouso do corpo através do sono não significa necessariamente a estagnação da alma. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem ao corpo, e não precisando este então de sua presença. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Informa a questão 401 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Durante essa incursão ao plano espiritual, a alma pode entrar em contato, naturalmente, com espíritos elevados, tanto quanto com entidades enfermiças, a depender de sua sintonia espiritual. O contato com entidades ignorantes, ainda vinculadas ao mal, pode estar, assim, na origem dos pesadelos, os quais, muito resumidamente, poderíamos especificar, sob o ponto de vista espírita, como registros do nosso cérebro para essas experiências ocorridas no plano extrafísico. Portanto, a fim de se evitar os transtornos desagradáveis relacionados ao sono, é sempre aconselhável a prece antes de se deitar. Aqui vamos fazer um comentáriozinho, Sheila, que a gente para sair um pouco do protocolo, como eu e Dima saímos no programa anterior. A prece, a gente sabe, como se diz, meu Deus, o necessário, é o pivô de tudo, né, para nossas aflições, né, tanto espiritual como as nossas aflições aqui que a gente passa, né, a prece ou a reza, a oração, dependendo da nossa crença, né. Ela, associada à vivência cristã ao longo do dia, nos permitirá uma melhoria em nossa sintonia, ao mesmo tempo que angariará para junto de nós a simpatia dos bons espíritos, que haverão de nos velar o repouso e a orientar os passos durante o desdobramento do sono. E mais uma vez, abrindo um parêntese, né? Desde pequena, quando vamos sendo educados pelos nossos pais, e quando acordamos durante a noite e dizemos que temos um pesadelo, qual é o conselho? Volta e vai rezar? É isso. Então, é esse o nosso papel. Como sabemos que o espírito, nós espíritas, temos esse conhecimento, durante o sono, ele tem a liberdade de sair do nosso corpo e visitar onde ele se afina. Então, a necessidade. Sabemos que todos nós temos os nossos anjos guardiões, que são conhecidos os espíritos protetores. Exatamente. Então, cabe a cada um de nós, antes do nosso repouso físico, fazer esse apelo. Porque o corpo está ali. É necessário, sim, o descanso para o corpo. Mas o espírito nunca descansa. Ele está sempre trabalhando. Então, fica esse alerta a todos nós. Fazemos orações antes de dormir. Quanto à questão propriamente dita da paralisia do sono, igualmente durante essa experiência, para tantos assustadora, deve-se manter sempre a calma, permanecendo em clima de oração, que a normalidade logo se restabelecerá. Então, a oração ainda é o melhor remédio. E aí é onde a oração ou a prece, dependendo da crença, né, que a gente tem, que é a mesma coisa, que a gente falando com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião, é onde estabelece justamente a nossa vibração. É justamente aí com essa vibração, onde durante o nosso sono, com quem a gente vai manter contato. Justamente. Né? Então vamos mais a um bloco de comerciais e dentro de instantes estaremos de volta com o programa Mensagem de Esperança.
TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. A educação. Um dia desses lemos em um adesivo colado no vidro traseiro de um veículo a seguinte advertência: minha educação depende da tua. Ficamos a imaginar qual seria o conceito de educação para quem pensa dessa forma. Ora, se nossa educação dependesse dos outros, certamente seria tão instável quanto a quantidade de pessoas com as quais nos relacionamos. Ademais, se assim fosse, não formaríamos jamais o nosso caráter. Seríamos apenas o resultado do comportamento de terceiros. A refletiríamos como se fôssemos um espelho. A educação, segundo o codificador do Espiritismo Allan Kardec, é a arte de formar caracteres e, por conseguinte, é o conjunto de hábitos adquiridos. Assim sendo, como fica a nossa educação se refletir tão somente o comportamento dos outros como uma reação apenas? O verdadeiro caráter é forjado na luta por dominar as más tendências, por não revidar uma ofensa, por retribuir o mal com o bem. Um amigo tinha o costume de dizer: bateu, levou. Um dia perguntamos se ele admirava os mal-educados que tanto criticava. Imediatamente, ele se posicionou em contrário. É claro que eu não aprovo pessoas mal-educadas. Então questionamos outra vez: se não os admira, por que você os imita? Ele ficou um tanto confuso, pensou um pouco e respondeu: de fato deveríamos imitar somente o que achamos bonito. Dessa forma, a nossa educação não deve jamais depender da educação dos outros, menos ainda da falta de educação dos outros. Todos os ensinamentos do Cristo, a quem a maioria de nós diz seguir, recomendam apresentar a outra face. Imaginemos se Jesus, o Mestre, tivesse nos ensinado: se alguém te bater numa face, esmurra-lhe a outra, ou então, faz aos outros tudo aquilo que não desejas que te façam. Nós certamente não o aceitaríamos como modelo e guia. Assim sendo, lutemos por nos educar segundo os preceitos do Mestre de Nazaré, que diante dos momentos mais dolorosos de sua vida, manteve a calma e tolerou com grandeza todas as agressões sofridas. Não nos espelhemos nos que não são modelos nem de si mesmos. Construamos o nosso caráter com os exemplos nobres. Quando tivermos que prestar contas às leis que regem a vida, não encontraremos desculpas para a nossa falta de educação, nem poderemos jogar a culpa nos outros, já que Deus nunca deixou a terra sem bons exemplos de educação e dignidade. Não adotemos os costumes comuns que nada têm de normais. O normal é cada um buscar a melhoria íntima com os recursos internos e externos que Deus oferece. As rosas, mesmo com as raízes mergulhadas no estrume, se abrem para oferecer ao mundo o seu inconfundível perfume. O sândalo, por ser uma árvore nobre, deixa suave fragrância impregnada no machado que lhe dilacera as fibras. Assim, nós também podemos dar exemplos dignos de serem imitados.
Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança e agora vamos ao módulo de Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre lamentação. É muito comum quando duas ou mais pessoas encontram-se juntas, ocorrerem as reclamações, o pessimismo e a lamentação. Qual o melhor remédio para a lamentação? Joana de Ângeles responde. Como consequência do período grave de transição, surgem o pessimismo, a desconfiança, as lamentações. De tal forma se vão arraigando no organismo individual e social que os temas de conversação perdem os conteúdos ou se apresentam desconcertantes, caracterizados pelas sombras do desconforto, da mágoa, dos irrefreáveis desejos de vingança. A lamentação graça e perturba as mentes, impedindo a ação corretora do bem, como se não adiantasse produzir com elevação, laborar com honradez. Lamentar não é atitude saudável, pelo contrário, produz deterioração dos conteúdos bons que ainda remanescem em muitas vidas e movimentam-nos, sustentando os ideais de engrandecimento humano. A lamentação, qual ocorre com a queixa sistemática, é morbo portador de destruição, de desalento e morte. Antídoto aos males que infestam os dias atuais é ainda o amor, força única portadora de recursos salvadores. O Grupo Espíritas, os Sirineus do Caminho, tem a seguinte programação semanal. Nas segunda e nas terça-feira, a partir das 18h30, tem o estudo do Evangelho e o atendimento fraterno. Às quarta-feiras tem um estudo interno que é o ESD. Nas quinta-feira, no caso que vocês estão vendo aí no vídeo, tem as palestras públicas doutrinárias a partir das 20 horas. Nas sexta-feira, hoje no caso, depois do programa, tem a evangelização. Não, evangeloterapia, né? Isso. E no sábado amanhã, a partir das 8h30 da manhã, 8h30, né? Isso, 8h30. 8h30 da manhã, tem a evangelização. E no domingo, tem um estudo, né, que está a nossa companheira Sheila Euans, que está ministrando, que pode até falar melhor desse estudo, né, Sheila? Sempre no domingo às 7 horas, às né? Às 19 horas, isso. E é o estudo básico do Espiritismo. A quem tem vontade de conhecer, desde o princípio do Espiritismo, o estudo é direcionado a essas pessoas. Que é justamente um pré-ESD, isso. Né? Não é isso? Então, toda essa programação, ela é realizada na sede do Grupo Espírito e Senhor do Caminho, que fica localizado na rua João Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional de Cajazeiras, logo vizinho à maternidade. E vamos agora às notícias do movimento espírita dessa semana. É sobre pesquisadores espíritas. O 12º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, em LIP, acontecerá em São Paulo, dias 27 e 28 de agosto, com o tema central Mediunidade, Pesquisa e História. O local é a sede da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, no bairro de Santana. O ENLIP, Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, busca não só abrir espaço à apresentação e discussão de trabalhos inéditos de pesquisa sobre a temática espírita, como promover encontros de pesquisadores da área, inclusive de outros países. Os interessados em enviar trabalhos e pesquisa para o encontro têm até o dia 31 de maio. Poderão versar não só sobre a temática central do evento, como também sobre diferentes questões espíritas. Todos os detalhes estão no site vou ler letra por letra, que é um pouco para a gente, lihpe.net. A dica de livro do programa de hoje é Pérola Negra. Neste mês de maio, em que se comemora os 128 anos do término da escravidão no Brasil,
a Federação Espírita Brasileira, FEB, traz novamente a lume a obra A Pérola Negra, escrita pelo conhecido expoente do Espiritismo, Dr. Bezerra de Menezes, nascido em 1831, desencarnou em 1900, sob o pseudônimo Max. Há algum tempo, este romance abolicionista não era editado, mas agora retorna às livrarias com nova apresentação gráfica. Repleta de ensinamentos doutrinários, a emocionante história narra a saga da escrava Honorina, conhecida como a Pérola Negra, espírito de escol, reencarnacionista, resignada com a árdua expiação. A história se passa, em grande parte, no território cearense, mas também no Amazonas e no Pará, envolvendo-se seus personagens em aventuras entre os indígenas do Pará, com fugas e rebeliões de escravos, desajustes de ordem financeira, separações em família, problemas conjugais, entre outras situações. A temática espírita é assunto de relevo na obra, que trata, por exemplo, de questões como vida após a morte, vingança, perdão, amor, egoísmo, causas anteriores do sofrimento, o valor da prece e a lei de causa e efeito. No enredo, a ficção se funde à realidade. Ao final, o autor oferece um resumo do Brasil abolicionista, citando importantes figuras do movimento que culminou com o episódio de 13 de maio de 1888. Justamente hoje, né? O dia 13 de maio. Exatamente, 88 dá 12, 112, 128 anos, né? Informa a nota de apresentação desta nova edição, lembrando que Dr. Bezerra foi ativo abolicionista, já tendo tratado, inclusive, do tema em jornais do Rio de Janeiro, então capital do Império. Especialmente num opúsculo de 1869 chamado A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Antes de tornar-se livro, A Pérola Negra teve sua história contada, conforme o costume da época, nas páginas de conhecida publicação, no caso a revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, instituição à qual Bezerra sempre foi profundamente ligado, tendo inclusive sido seu presidente por 2 mandatos. O manuscrito do livro foi entregue à FEB pela própria família do Dr. Bezerra. Vamos agora a mais um bloco comercial e voltamos daqui a pouco. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz e harmonia no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar à sua família. E hoje a gente vai sair também do protocolo, né, Sheila? Vamos falar um pouco, né, do Evangelho no lar, independente de crença, né? Você que é católico, protestante, testemunho de Jeová, e qualquer crença sua. Todos nós podemos fazer o Evangelho no lar. Nós espírita, com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, Sheila? E qualquer um, dependendo da sua crença, com sua Bíblia, né? A gente tira 10, 20 minutos, meia hora por dia, já que a gente tem tempo para tudo, para a gente fazer o Evangelho no lar, porque a gente não tem ideia, a gente que
já faz algum tempo, né, já tem mais ou menos a ideia do que é que o Evangelho proporciona à nossa casa, à nossa família, onde a gente se encontra. Né, que eu moro num sítio aqui próximo, e a gente sempre faz o Evangelho no lar pela manhã e quando dá também à noite. E também na nossa loja, né, quando eu chego pela manhã. E a gente sente quando as pessoas chegam, né, na nossa casa ou no nosso trabalho, e as próprias pessoas, aqueles que são sensitivos, né, Sheila, sentem o ambiente, né? Eles mesmo comentam que o ambiente é um ambiente leve, um ambiente calmo, tranquilo. Não é isso, minha irmã? Exatamente, a vibração é outra, né? Como É. costumamos dizer. E se nós fechamos a porta para que não adentre a nossa casa pessoas que nós não queremos, pessoas indesejáveis, então que começamos a fazer isso de hábito, a oração. Até porque a família que ora junto, ela permanece junto diante das dificuldades, diante dos problemas. Então, nós espíritas utilizamos o nosso evangelho. E a você, amigo, católico, protestante, evangélico, adote também a leitura da Bíblia. Em determinado horário, todo mundo se reúne, vamos sentar aqui todo mundo e vamos falar um pouquinho de Jesus? Porque ele mesmo dizia, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu também estarei. Exatamente. Então, vamos tornar isso hábito. Isso. E o evangelho é um só, né? Que é todo, o nosso evangelho é tirado da Bíblia, né? Que é o evangelho de João, de Marcos, de Lucas e Exatamente, Mateus. Então é o isso. mesmo, né? Então Jesus é um só, a palavra é uma só, a mensagem é uma só. Então vamos nos unir e vamos todos fazer nosso evangelho no lar, que é pra gente fazer aquela limpeza, né? Onde quer que a gente se encontre. Criar aquela proteção. É a verdade. Visite também o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira, e seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã e nas segundas, quartas e sextas à tarde, e no sábado pela manhã e à tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. O Evangelho, né? É. Encerrando o programa dessa semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telanautas. Deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Bem, amigos, chegamos ao final, né, de mais um programa Mensagem de Esperança. Espero que, como o programa diz, né, a mensagem tenha sido passada para aqueles que nos assistem, né, que todos tenham um bom final de semana, com muita luz, com muita paz, né, vá à sua igreja, vá ao seu culto, vá à sua casa espírita, ou na própria casa, né, com o Evangelho no lar. Então, fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, e vamos continuar com o último quadro, né, que é com Raul Teixeira. Hoje o tema é o repouso necessário. Boa noite e até sexta-feira próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos. Na Terra nós estamos submetidos a várias leis. As leis que regem o mundo físico, a lei do magnetismo, a lei da atração gravitacional, as leis da eletricidade, todas as leis que movimentam o nosso mundo. São as leis físicas, digamos assim. Mas também estamos movidos às leis morais, aquelas leis que regem o mundo da alma, o mundo da consciência, o nosso mundo da ética interna. E é exatamente nesse grande mundo das leis morais que vamos encontrar uma lei importantíssima para a nossa vida na Terra. É a lei do trabalho.
E essa lei do trabalho nos leva a entender que toda ocupação útil é trabalho. E, naturalmente, toda ocupação útil tem que ser útil para o bem geral. Não se imagina uma coisa útil negativamente. É uma coisa útil que tem utilidade para todos, para nós e para todos. Então não é problema pensar que nós temos que trabalhar. Estamos na Terra e precisamos nos desenvolver. O trabalho é uma forma importante com que a divindade nos permite trocar os nossos conhecimentos, as nossas bagagens, as experiências que trazemos de outras existências corporais, aquilo que a alma armazenou em si. Um é artista plástico, o outro é cantor, o outro é musicista, o outro é engenheiro, o outro é padeiro, o outro é plantador, é lavrador. Cada qual com a sua habilidade. Oferecemos isto à sociedade e a sociedade, em troca, nos recompensa com aquilo que chamamos salário, nosso soldo, nossa remuneração. Até aí tudo está bem. O que não podemos esquecer é que, quando se perguntou aos bons espíritos, aos guias da humanidade, qual era o limite do trabalho, eles ripostaram dizendo que o limite do trabalho é o limite das forças. O que nos leva a entender que nós vamos trabalhar até onde nosso corpo suporte, até onde nossa mente resista, até onde consigamos servir sem nos atormentar, sem nos aturdir. Por isso, então, se trabalhamos além daquilo que o corpo suporta, que a mente resiste, entramos numa onda de desgaste, de estiramento, que passamos a chamar de estresse. Os estresses são sempre negativos, porque nos levam a processos de fobias, de depressões, de emoções exacerbadas, de irritabilidade, de agressividade. Os estresses são capazes de fazer verdadeiro pandemônio em nossas vidas. Então a divindade, que é perfeita, a inteligência suprema do universo, estabeleceu ao lado da lei do trabalho a lei do repouso. É importante que nós tenhamos essa consciência de que não estamos no mundo apenas para trabalhar como workaholics, como criaturas viciadas em trabalho, neuroticamente envolvidas num trabalho, e se não trabalharmos, não seremos felizes, porque Deus estabeleceu que caberia a cada qual de nós respeitar os limites do seu corpo, respeitar os degraus de sua mente e partir para o repouso sempre que isso se fizesse necessário. Então vale a pena sentir, vale a pena aquilatar o quanto nós estamos trabalhando para ganhar a vida, para ganhar dinheiro, para melhorar as nossas condições socioeconômicas, mas não podemos descurar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio espiritual. Nada de trabalharmos excessivamente até entrarmos numa linha atormentadora de estresse. Não há nenhuma necessidade. Precisamos trabalhar no limite das forças. E é por essa razão mesmo que nós aprendemos que precisamos trabalhar e repousar. A sociedade estabeleceu os dias úteis, aqueles dias em que nós trabalhamos afanosamente, e os dias de repouso, os feriados, o sábado e domingo. A lenda bíblica diz até que Deus criou o mundo em 6 dias e que no 7º dia teria descansado. Naturalmente, não se pode pensar nessa questão de descanso por parte do Criador. O que nós aprendemos é que esses 6 dias da criação se referem aos períodos geológicos pelos quais o nosso planeta passou. Mas uma coisa é verdade. Tenha descansado ou não, o Criador nos conduz a trabalhar e repousar. Porque nós temos uma limitação orgânica. Temos uma capacidade própria. Se ultrapassarmos essa capacidade, vamos sofrer em termos mentais um curto-circuito. Vamos sofrer em termos corporais um processo de debacle,
de amolentamento, de enfermidades, de patologias decorrentes dessa excessiva exigência que possamos fazer ao nosso corpo físico. Por isso vale a pena pensar que se é da lei divina que tenhamos que trabalhar, se gostamos de trabalhar para ter a liberdade em nossa vida, ganhar nosso dinheiro, nosso próprio salário, não deveremos perder de vista, e não temos por que perder de vista, a importância de descansar, de repousar. Mas ter o cuidado para que o nosso repouso não se equipare à preguiça. Repouso e preguiça têm paredes contíguas. Cada vez que nós pensamos nessa parede contígua entre descanso e preguiça, ou nessa cortina muito tênue entre uma coisa e outra, ficamos a imaginar como é que os espíritos superiores, os espíritos angélicos repousam, ou será que não repousam? Aprendemos com esses seres superiores que a forma que as almas mais gabaritadas, mais iluminadas, aquelas que vão vencendo as diversas condições do mundo, as atrapalhações da terra e as necessidades materiais, descansam de uma forma muito inusitada, mudando de atividades. É comum que aqui na terra, entre nós, muita gente nos diga isso. Quando desejam descansar, trocam de atividades. E ao trocar de atividades, relaxam a mente daquela pressão, daquela tensão que estavam vivendo antes. Digamos que nós tenhamos um trabalho braçal, que nos cansa os músculos, que nos desgasta o corpo físico. Depois nós vamos ouvir uma música, vamos assistir a um filme, vamos disputar algum torneio mental de uma brincadeira ligeira, palavras cruzadas, uma leitura simples. Mas aqueles que vivem com um trabalho intelectual muito exigente e têm que ficar o tempo todo concentrados em textos, em livros, em correções de trabalhos, em maquetes, em projetos, ocupados com a mente ali detida, poderão fazer o contrário. Para descansar, jogar tênis, basquete, futebol, vôlei, ir à praia, correr, caminhar. Então é importante que nós tenhamos uma saída bastante plausível para que a alma respire. Há muita gente que trabalha nos seus escritórios durante a semana e nos finais de semana gostam de cuidar de jardins. São hobbies. Outros gostam de consertar sapatos, costurar. São outros hobbies. E a partir disso vamos vendo quanto é que as criaturas conseguem gradativamente, depois do seu trabalho estafante, a bênção do descanso, do repouso. Muita gente que durante a semana inteira come em restaurante, se alimenta fora de casa, quando chega em casa nos finais de semana ou num feriado, gostam de ir para a cozinha, liberar a secretária doméstica, liberar a esposa, e o grande prazer relaxante é cozinhar. Então nós vamos encontrando as mais variadas, as mais diversificadas possibilidades da criatura descansar. O que Jesus Cristo nos recomenda através das lições dos imortais é que, para cada período trabalhado, nós possamos ter um período de repouso, de refazimento das forças físicas e mentais. Há um livro notável de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, e nas suas páginas nós vamos achar a necessidade de cuidar do corpo e do espírito. Do mesmo modo que o corpo precisa ser bem acompanhado, bem cuidado, para que se preste àquela missão que nos trouxe à Terra, aqueles comprometimentos que nos trouxeram ao mundo, as lutas expiatórias, as nossas provações, ao nosso aprendizado e crescimento, também é importante que não descuidemos do espírito. Volta e meia assistir a um concerto, assistir a um teatro, a um balé, assistir a uma coisa que nos destesia a alma, participar de uma exposição, visitar uma feira, uma bienal de livro, uma bienal de arte,
seja o que for, mas que nós nos sintamos criaturas privilegiadas, arejadas por aquela dimensão que se apresentou para nós. Por isso, trabalhar é fundamental. O trabalho é a expressão de Deus entre nós. Jesus Cristo ensinou que o Pai trabalha sempre, que Ele trabalha igualmente. Nada obstante, os Espíritos que respondem em seu nome nos disseram que ao lado da lei do trabalho, o contraponto é a lei do repouso, já que o trabalho é toda a ocupação útil e que deveremos desenvolver essas ocupações úteis até o limite das forças. Quando essas forças chegarem ao seu limite, é preciso buscar o repouso. Dormir um número de horas que sejam suficientes para refazer o nosso corpo físico, sem que nisso esteja em cursa a preguiça, a má vontade. Se tivermos que levantar cedo para atender a nossa profissão, não há outro jeito. Levantaremos cedo. Mas sempre que pudermos, nos acomodaremos mais cedo. Iremos dormir mais cedo. E desse modo, dando conta do tempo que o organismo precisa para se refazer. E é desse modo, então, que a vida da Terra, a nossa experiência corporal no mundo, atrelando trabalho e repouso, nos levarão a essa felicidade íntima de quem soube produzir, de quem soube crescer, sem se tornar suicida na exploração indevida do próprio corpo. Daí, vale a pena pensar que se Deus trabalha incessantemente, se Jesus Cristo, como seu Filho maior entre nós, trabalha também, cabe-nos nos servir do trabalho, sem perder de vista as bênçãos do repouso físico.